Agora, o Mauro levantou o assunto, velho Vamp, desse é o clássico de hoje. Cara, é mais um jogo do Barcelona que o ataque, ele carrega a defesa nas costas. Esse Barcelona, ele leva muito gol. Os defensores do Barcelona, e aí, Vamp, eu vou te perguntar até, vou te pedir para você me corrigir se eu estiver errado. Porque, para mim, a defesa do Barcelona tem que dar parte do salário para o Mbappé, para o Pedri e para o Yamal. Tem que dar parte do salário, porque o que esses caras fazem de gol para corrigir os erros defensivos... Para Mbappé não, pô. Mbappé é Real Madrid, pô. Não, Yamal. Yamal, Rafinha e Pedro. Daniel Olmo e Pedro. Eles têm que dar parte do salário, na minha opinião, porque leva muito gol. Agora, a pergunta que eu te faço, Vampi, vamos lá. Internazionale sofreu 4 gols. Internazionale sofreu 3 gols. Real Madrid sofreu 3 hoje de novo. Celta de Vigo sofreu 3 gols. A minha pergunta, Vamp, esse treinador, ele é foda e ele faz um time realmente corajoso que vai levar muitos gols. Para de fazer sinalzinho e escuta o que eu tô falando. Você vai me zoar, eu sei que você vai me zoar. Não. Ele faz sinalzinho, tá? Ele faz esse time jogar de uma forma corajosa e tem que ser elogiado. Ou não. Ou realmente fica devendo defensivamente. Por que eu te pergunto? Porque você entende mais de futebol que eu. Às vezes, eu posso falar, pô, a defesa é horrível, mas não é. Ele que opta por jogar para frente mesmo e vamos fazer isso. Vamos fazer 5 gols, vamos levar 3. Vamos fazer 4, vamos levar 2. Ele é muito bom e fez um time capaz de fazer mais gols do que sofre, ou realmente defensivamente é fraco esse Barcelona? E outra, como joga o Yamal e como faz gol e dá assistência o Rafinha, velho. Ô, Tico, eu vi o primeiro tempo, né? Porque eu moro na Zona Oeste, monto a tua peça, assisti o primeiro tempo e depois, no intervalo, eu vim pra cá, para o programa, né? Então assisti até quando eu tava 4-2, terminou o primeiro tempo 4-2. Com menos de 10 minutos, o Real Madrid abriu 2-0, né? Pênalti do Mbappé, depois outra jogada do Mbappé, saiu 2-0. Só que esse Barcelona, com posse de bola, né? Ele tem uma posse de bola muito grande e jogadores de qualidade. O Yamal, para mim, é um dos melhores jogadores da Europa no momento. O Rafinha vive também uma grande temporada, né? O Barcelona com uma base formada em casa, né? A gente sabe do sacrifício financeiro que o Barcelona atravessa, está reformando o seu estádio, né? E o Real Madrid não ganhou nada na temporada. O Barcelona conquista 3 títulos dentro da temporada, né? A Copa do Rei, a Supercopa e o Campeonato Espanhol, né? Foi uma temporada que fez o melhor ataque da Europa, mas tomou bastante gols também, né? Pô, tava com 8 minutos, você decidindo uma liga onde você foi eliminado no meio de semana com 4 gols sofridos, né? No jogo de ida contra o Inter de Milão já tinha tomado 3, no jogo de volta tomou mais 4, 7, com mais 6 gols, 10. Não é comum a gente ver isso, só que o ataque também faz, né? Em algum momento, em mata-mata, te deixa, como deixou para trás na Liga dos Campeões. No Campeonato Espanhol, com a vitória de hoje é campeão, quer dizer, o Real Madrid, que ganhou tudo na temporada passada, não ganhou nada esse ano. O Barcelona conquista aí 3 títulos na temporada. E o treinador alemão lá, ele gosta de jogar mesmo para frente, ele mete o time... Os zagueiros do Barcelona jogam tudo no campo do adversário. Eu acho que não só ele, mas vários treinadores. Eu gosto do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ele tem várias táticas, né? Já é rodado, já foi campeão europeu com o Barcelona. O Luiz Henrique, que é o treinador do Paris Saint-Germain. Eu acho que os treinadores têm que se adaptar a várias maneiras. O Fernando Diniz, aqui eu vou falar do futebol brasileiro. Tem que se adaptar a um monte de coisa, situações que acontecem durante a partida. Não uma filosofia só, né? Ficou naquela filosofia só de marcar sempre em cima, acabou a Inter de Milão fazendo gol nos acréscimos, que levou à prorrogação e depois ele perde na prorrogação. Mas é um Barcelona que merecia sim ficar na temporada com algum título, porque o ataque mais positivo da Europa não podia contratar, liberando alguns jogadores, fez de tudo para liberar o De Jong, que ele não quis sair, para reduzir, né, na folha salarial, e acaba a temporada com o título espanhol
a Copa do Rei e a Supercopa, né? Quer dizer, tomou gol pra caramba, mas tem que ter outras soluções. Tem que ter outras soluções por tudo. Por exemplo, o Real Madrid fez 2-0. Depois que fez 2-0, ele não pegou mais na bola. Ninguém pegou mais na bola do Real Madrid. E o Barcelona deitou e rolou. Né? Mas a culpa, Vamp, a culpa é do treinador ou não? Tem coisa, às vezes, que é do jogador. Viu? O jogador mesmo recua. Eu já vi em outras situações o treinador na beirada do campo mandar o time atacar e os caras não saem psicologicamente. Nem tudo passa só por culpa do treinador, não. Porque minha pergunta é essa, ô Piperno. O Hans Flick, ele é muito bom e ele pensa de uma forma que é assim, ó, essa é a minha dúvida, que ele pode pensar, tudo bem, eu vou expor meu time, eu vou jogar pra frente, porque eu fui para 4 jogos do Barcelona, né? Eu fui na vitória contra o Celta de Vigo, na vitória contra o Mallorca, na vitória contra o Real Madrid, na Copa do Rei e no primeiro jogo da semifinal da Champions. Sofreu muitos gols nesses jogos. Só que é aquilo, joga pra caramba, faz jogadas lindas, faz muitos gols e a defesa muitas vezes leva gols ridículos. A culpa é de uma defesa que é ruim ou não? É a armação do time que o treinador bota esse time todo para jogar para frente e ficar trocando passes lá atrás e leva contra-ataque? É porque minha dúvida não é possível que eu veja isso e o Hans Flick, que é um baita treinador, não veja. Mas às vezes ele pensa que se dane. Eu prefiro fazer 5, 4 e levar 3, 2, do que jogar futebol burocrático. Porque aí, sendo sincero, é muito maneiro ver jogo do Barcelona. Mas leva muito gol, Piperno. O Hans Flick era o técnico daquele Bayern de Munique que fez 8 no Barcelona uma vez, né? Naquela Champions no fim da pandemia, 19, 20, o técnico do Barcelona era o Valverde. O Hans Flick, ele talvez seja o menos germânico de todos os técnicos alemães que eu já vi. Todos esses assim de primeiro time, né, de primeiro nível. Aliás, veja, ele é um cara que tem uma carreira curta como técnico. Ele foi assistente técnico durante muito tempo, ele trabalhou na Federação Alemã, no Bayern e tal. Aí, pilhado, ele assume o Bayern de Munique só em 2019. Foi aí que, de fato, começa a carreira dele como técnico de times importantes. 11ª rodada, o Niko Kovacs cai, técnico croata, e ele assume, o Bayern reage, ganha aquele campeonato alemão, a Copa da Alemanha, e ganhou aquela Champions. Pouco tempo depois ele foi parar na seleção alemã, não fez uma boa Copa do Mundo e caiu em 2023, depois de ter tomado uma sabugada do Japão. Tomou 4-1, acho que foi lá do Japão. Então, uma coisa que chama atenção nos times dele, e veja, a gente está falando de alguém que tem uma carreira relativamente curta, repito, como técnico de primeira linha, de times grandes, né? É que realmente os times dele arriscam demais, são times que fazem muitos gols. E por que eu acho que ele é o menos germânico de todos os técnicos alemães que eu vi? Porque mesmo nesse grande Bayern de Munique que ele dirigiu lá atrás e na seleção alemã também, tomava, mas também chegava a fazer 8 no Barcelona, um time que se arriscava muito. E você vê, a seleção alemã na Copa, ela acabou caindo na primeira fase, né? Eliminado num grupo que tinha o Japão, depois daquele amistoso de 2023, tomou 4-1 do Japão. Então, assim, time dele é teste para cardíaco, realmente. A gente vai ter sempre a certeza de que vai ser um time que vai jogar para frente, vai jogar bonito, com linha alta, laterais avançando, né? O meio-campo se aproximando do ataque, trocando passe e tal. Mas vai ser time que vai tomar muito gol sempre, como aliás acontece esse ano. Veja, não só nos 2 confrontos contra a Inter de Milão, quando tomou 7, mas pega toda essa sequência contra o Real Madrid, né? Ganhou de 5-2, ganhou de 4-0 fora e tal. Mas os 2 últimos jogos, por exemplo, foram 4-3, né? Não, levou 3 gols do Celta de Vigo, pô. Tomou 3 do Celta de Vigo, então. Lá. Toma muito gol. E vai ser assim, Foi assim na seleção da Alemanha e chegou a ser assim no Bayern de Munique também. Agora, uma dúvida, né? Porque, infelizmente, nenhum dos dois deve ser melhor do mundo porque não ganharam a Champions League.
Mas o que Rafinha e Yamal estão fazendo nessa temporada, a atuação do Yamal nos 2 jogos contra a Internazionale, elas são brincadeira. Um moleque com 17 anos fazer o que o Yamal fez contra a Internazionale nos 2 jogos, porque no segundo também, ele jogou muito, mas muita bola. Os números que o Rafinha está conquistando no Barcelona, e aí, muito brasileiro pode ficar chateado comigo, mas eu não estou aqui para fazer politicagem e gracinha, porque, não, preciso ganhar moral, não, preciso ganhar like dos brasileiros. Não, para mim não tem comparação de futebol. Para mim, se eu tivesse que escolher um deles para ser melhor do mundo nesse ano, para mim seria o Yamal. É muita qualidade. É assim, você vê o Yamal no estádio ainda, é muito bom, cara. Você vê um futebol diferente. O Rafinha é uma máquina de números. Fez 2 gols hoje, sempre dá assistência, sempre faz gol. Igualou até números do Cristiano Ronaldo, né, se eu não me engano, em Champions League. Mas agora, Mauro César Pereira, você acha que um dos 2 tem chance de ser melhor do mundo, mesmo sem o título da Champions? Ou não, né? Porque o Dembélé também deve estar nessa disputa, e se for campeão, pode ser o melhor do mundo. Ele tá rindo porque eu sei que você odeia prêmio. Eu tô um pouco me lixando se vai ganhar o torneio de melhor do mundo. Eu quero saber quem vai ser campeão da Champions. Hoje o Barcelona deu um passo para ser campeão espanhol. Mas você acha um deles, campeão? Você acha um deles? Tô nem aí para isso. Você acha um deles o melhor jogador do mundo hoje? Eu tô nem aí para isso. Não dou a mínima. Não parei de pensar nisso, não vou pensar nisso. Não, mas tira o prêmio. Tira o prêmio. A tua opinião, um deles é o jogador que mais te encanta no mundo. Lamine Yamal joga muito, mas é um pouco cai-cai. Isso me incomoda. Se joga muitas vezes, isso não é legal. Jogador genial, mas é um garoto e se joga muito. Para parar com isso, um jogador da qualidade dele não precisa disso. E, cara, no jogo decisivo, o Barcelona acabou caindo para a Inter. Então, não é o mundo ideal, né? Mas vai ter muito tempo para conseguir grandes conquistas e tudo mais. Mas nesse jogo, por mais que ele tenha jogado, o Barcelona perdeu. Porque o Hans Flick é meio irresponsável. O time dele é um time que se expõe em demasia. Eu admiro os times ofensivos, mas acho que um equilíbrio mínimo é necessário. Tem que saber se defender também. E não é o que acontece. O jogo de hoje também mostrou isso novamente. Então, assim, é legal, jogos emocionantes, muitos gols, mas analisando friamente, se fosse o técnico do meu time, eu adoraria, mas, cara, o time tem que se proteger um pouco. Não pode ser tão exposto. É demais isso aí. Eu estava aqui comentando com o Piperno, o Barcelona tomou em 4 jogos 11 gols. 11 gols, e o Real Madrid hoje poderia ter feito mais, perdeu clara chance. Sim. É impressionante, é muito pro Barcelona, é muita coisa. É muita coisa. Agora o Yamal é um fenômeno, um jogador muito jovem, realmente extraordinário, e que tem tudo para fazer uma carreira brilhante. Aí pode ganhar esse prêmio aí, naturalmente e tal. Mas lá atrás o Neymar também parecia que ia ganhar e não ganhou, né? A gente nunca sabe, né, cara? O que vai ser? Muito novinho. Tomara que ele tenha uma carreira de ascensão, sem desvios, sem mudança de foco, pensando no futebol e consiga se tornar um jogador cada vez melhor. Aí o prêmio vem naturalmente, mas isso, eu não acho isso mais importante, quem é melhor e tal, isso é muito subjetivo. Acho importante o jogo. Hoje um outro jogo importante, aliás, abriu o caminho aí para a CBF contratar o Ancelotti, pelo menos em tese, né? Porque se o problema era o Real Madrid com chance de título na Espanha, a chance foi para o espaço agora. E com isso fica menos complexa a contratação do técnico para a seleção brasileira. Ao mesmo tempo, é bom observar, para quem nunca prestou atenção, como joga o time do Ancelotti. É um jogo muitas vezes reativo, sabe? Vamos ver. Se bem que a seleção brasileira de 70 era um time que fazia os gols no contra-ataque, né? E pouca gente presta atenção nisso. Quase todos os gols do Brasil de 70 foram em contra-ataque. O time do Zagallo é um time que se defendia muito bem, tinha muita velocidade, por isso o Jairzinho foi furacão da Copa. Era um time que favorecia muito o estilo do Jair. E ele, naquela fase esplendorosa, fez gol em todos os jogos. Pode dar certo, mas é um tipo de jogo diferente do que o imaginário popular coloca para a seleção brasileira, que é o time da posse de bola, que vai jogar no campo do adversário. Não é bem assim, não. Não costuma ser. Pilhado e Mauro, eu falava aqui há pouco do 8-2 do Bayern contra o Barcelona. Então, naquele momento deu certo. Eu estava olhando aqui a escalação. Do meio campo para frente, Thiago, Goretzka, Gnabry, Miller, Perisic e Lewandowski. Kimmich de um lado, o Davis do outro.
Era lindo ver jogar. Mas é o seguinte, não era time que pensava muito em marcação. Sim. Ocupação de espaço. Tal. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá. Hoje, por exemplo, tomou 2, depois virou, fez 4, aquele jogo maluco e tal. Mas contra a Inter de Milão, por exemplo, como era um time naturalmente exposto, contra um adversário que encaixou bem e soube aproveitar esses espaços, aí acabou sofrendo. Sim. Então, time do Flick é isso. É muito bacana. Acho que vai ser bacana de ver sempre. Agora, se vai ganhar e se vai dar bico pro mato no momento que precisa, aí é uma outra história. Sim. Né? É uma disputa aí que vai ter, provavelmente, do Yamal para ser melhor do mundo. Eu acho que em breve joga muita bola.